Boa noite. Os operadores portuários da região acusam a Codesp de não fazer a dragagem de manutenção, que é a retirada de areia do fundo do mar de forma contínua. Segundo eles, a falta desse serviço vem causando prejuízos milionários. Hoje à tarde, o grupo apresentou uma proposta para tentar resolver o problema. O encontro aconteceu na sede do Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo, em Santos, e reuniu os representantes de entidades que atuam no setor. O objetivo? Anunciar uma proposta para o problema da dragagem no Porto de Santos. A intenção das entidades é que esse serviço, hoje realizado pela Codesp, seja feito por uma entidade sem fins lucrativos. Não é para ganhar dinheiro em cima de dragagem, é para garantir a disponibilidade do serviço de dragagem de maneira eficiente e permanente, com total transparência e garantir a competitividade do porto. Essa nova personalidade jurídica que se propõe é um consórcio formado com os arrendatários do porto, os operadores portuários, terminais privados, com a possibilidade de participação da administração portuária, para que essa personalidade jurídica, com a agilidade que é natural da iniciativa privada, contrate e garanta os serviços de dragagem. A proposta deve ser encaminhada para o governo federal dentro de alguns dias, mas precisa antes de uma medida provisória que altere a Lei 12.815. Esse tema já foi dialogado em outros momentos com o governo, não é? E agora chegou o momento de acelerar para a formalização, para um documento formal no governo. Segundo o Sopesp, há 21 dias o Porto de Santos enfrenta um problema. Os navios estão entrando e saindo mais leves, com menos cargas. Se estivessem cheios, ficariam encalhados. A profundidade do canal teria que ser de 15,40 metros, mas atualmente é de 14 e nesse período ainda teve mais diminuições. O motivo é a movimentação da água e o acúmulo de sedimentos no fundo do mar. Segundo o vice-presidente do sindicato patronal, essa diminuição tão rápida indica que a dragagem de manutenção não está sendo feita de forma contínua. Tanto não está que você vê o problema que aconteceu lá no trecho 1, né? Um assoreamento de mais de 1 metro que a gente perdeu na profundidade do canal. O poder público não está garantindo a profundidade do porto dentro dos parâmetros técnicos. O porto tem licença ambiental que permite manter a profundidade a 15,4 metros. Não é? E o porto não está conseguindo. A profundidade era na faixa de 14,5, ou seja, já tinha uma perda de 1 metro há tempos atrás, perdeu-se mais 1 metro ainda. Está na faixa de 13,6. Então nós temos hoje uma perda de 2 metros de profundidade dentro do que é autorizado e necessário para o Porto de Santos. Com esse problema, cada navio que exporta grãos, por exemplo, deixa de embarcar 10 mil toneladas. Os navios de importação também estão sendo prejudicados. Segundo as entidades que atuam no sistema portuário, o prejuízo por semana é de quase 110 milhões de reais. A carga prevista para cá, tanto na exportação quanto na importação, terão que ser movimentadas de qualquer jeito e esse excesso, que não pode ser movimentado aqui, será movimentado em outros portos. Então, o porto como um todo perde em movimentação, em faturamento e em toda a cadeia, não só no terminal e no armador, mas também em todos os fornecedores e na própria autoridade portuária. O poder público recebe remuneração para isso, quer seja de forma de tarifa portuária ou arrendamento, e não está disponibilizando esse serviço. Quem paga essa conta desse prejuízo é a sociedade. Somos nós, cidadãos, que pagamos produtos mais caros, os produtos importados mais caros, porque o frete fica mais caro, e o exportador, por exemplo, do agronegócio, no açúcar, na soja, no milho, e na indústria, que também paga um frete mais caro e, portanto, tem menos margem no comércio exterior. Eu não posso ter um contrato firmado, um navio afretado, já em direção ao Porto de Santos, para um calado de 13,30, por exemplo, e da noite podia ter esse calado reduzido para 12,3, 12,6. Então, isso para o país, em termos de risco, país e de custo Brasil, é mais intangível do que tangível. Você tem as perdas, os números, mas você também tem a questão intangível na questão da imagem.
Nós cobramos a Codesp sobre a realização do serviço de dragagem e a autoridade portuária respondeu que não seria possível nos atender porque, abre aspas, os membros da diretoria estão em viagem, fecha aspas. A greve dos funcionários do transporte municipal de Cubatão chegou hoje ao segundo dia. A categoria reivindica o pagamento dos salários atrasados de junho. A prefeitura afirma em nota que o repasse para a Translíder, a empresa responsável pelo serviço, está em dia. Já a Translíder não respondeu nossas solicitações. Com medo de demissões, os funcionários da Prodesan se reuniram ontem com os vereadores de Santos. A empresa possui 1.100 funcionários que trabalham na limpeza hospitalar, departamento de operações e nas áreas de engenharia, informática e arquitetura do município. Os funcionários da Prodesan lotaram o auditório do Legislativo para pedir ajuda aos vereadores. O grupo teme possíveis demissões. Na conjuntura econômica que está o país, 14 milhões de desempregados, isso é o que mais assusta, é o imediato. Mas também o fechamento de atividades que são importantes para o município, atividade de asfaltamento, de manutenção de vias. Depois que a prefeitura encerrou o contrato nas escolas, eles estão preocupados com o fim do contrato referente à limpeza nas unidades de saúde em dezembro. A inviabilidade desse contrato, ou o que a gente não gosta de falar, uma terceirização desse contrato, inviabilizaria toda a continuidade da empresa, inclusive com a parte administrativa. O grupo conversou com uma comissão de vereadores. O objetivo foi esclarecer as principais dúvidas dos funcionários sobre uma reunião que vai acontecer na próxima terça-feira entre uma comissão de trabalhadores e o secretário de governo da cidade. A gente quer participar dessa reunião, por mais que exista um movimento para que não tenha nossa participação. É o que foi dito aqui, não é uma participação política, é uma representatividade, é uma força a mais que a gente quer dar para poder garantir que o que está sendo falado ali vai ser cumprido. A Prodesan possui 1.100 funcionários que trabalham na limpeza hospitalar, departamento de operações, engenharia, informática e arquitetura da cidade. A Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos, é uma marca, é um ícone da nossa cidade e até da nossa região. Eu fui prefeita, eu sei a importância dela para a cidade. O que a comissão dos trabalhadores formada tem que saber é quais são os números da empresa. O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, se apresentou hoje à tarde à Polícia Civil em Santos. Ele foi condenado pela lavagem de dinheiro em decorrência do tráfico de drogas. Edinho chegou ao 5º Distrito Policial por volta das 4 horas da tarde. Ele se apresentou depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou as apelações da defesa. O advogado dele, Eugênio Malavasi, informou que já entrou com 2 habeas corpus para que o ex-goleiro possa responder em liberdade. Enquanto isso, Edinho permanece preso até um parecer da Justiça. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Essa é a 5ª prisão de Edinho. A primeira aconteceu em 2005. O ex-goleiro foi detido com outras 17 pessoas na Operação Indra, realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, acusado de ligação com a organização criminosa comandada por Ronaldo Duarte Barsotti, o Naldinho. Desta vez, se o goleiro não conseguir um habeas corpus, terá que cumprir 12 anos de prisão. Futebol. A Portuguesa Santista tem um novo treinador. Confira na matéria do repórter universitário Beni Coquito Filho. Seu nome e seu cargo, por favor. Pode deixar que eu falo. Esse aí é o Ricardo Souza Silva, mais conhecido como Ricardinho. Já são 21 anos como jogador profissional. Inclusive, o meia tem contrato vigente com a Portuguesa Santista. Mas agora ele vai deixar de lado o cargo de atleta e assumir o comando da equipe. Ricardinho é o novo treinador da Briosa. Eu até pensava, daqui a um tempo, depois de encerrar a carreira, mais assim com calma, fazer tudo certinho, os cursos, mas são coisas na vida que aparece a oportunidade de... Como eu estou aqui há muito tempo na Portuguesa, eu não tinha nem como falar não. Eles falam, tem como você me dar uma força, enfim. O Ricardinho, eu acho que ele está pronto. Ele vai agora, claro, com o jeito dele, imprimir uma personalidade. Mas eu acho que como profissional ele está pronto. É uma questão agora de bagagem, de adquirir experiência e tudo. Uma coisa é você estar como atleta dentro de campo e outra coisa é você estar sentado no banco orientando, fazendo estratégias e tudo. O vínculo de treinador se estende até o fim do próximo ano. E por falar em vínculo, Ricardinho conhece a Briosa na palma da mão.
O meia chegou no clube em 2015 e, a partir daí, foi o capitão do time. E eu, estando de fora comandando, eu não vou deixar de ser amigo deles. Mas só que dentro de campo eu vou cobrar como sempre cobrei, sabe como é que eu sou. Então horário, disciplina, dentro de campo, essas coisas, então vai ser fundamental. O meia de 41 anos não estava jogando a Copa Paulista. Ele foi reprovado no exame antidoping e suspenso por 3 meses. Ainda falta 1 mês para cumprir a punição. Por isso, a diretoria da Portuguesa Santista fez um pedido à Federação Paulista para que o meia possa trabalhar como treinador a partir de agora. Caso o pedido não seja aceito, Balu, auxiliar técnico, comanda a equipe nas próximas partidas. Ricardinho apenas treinará a equipe. Para a partida de domingo contra o Juventus, Ricardinho admitiu que não sabe qual vai ser o time titular e o esquema tático, mas o agora técnico vai ter muitas opções. Ao todo, são 7 novidades entre atletas que estavam afastados, jogadores contratados e um reforço do Sub-20. Esses são jogadores que a gente está trazendo com perfil já dia 3 e apresentando as dificuldades que a gente tem de salários. E eles se aceitaram também porque tem uma história com a Portuguesa, né? Tem um carinho pela Portuguesa e se adequaram à realidade nossa e já montando um contrato para que eles já estejam aqui na 3, né? Pela história que tem e pelo o futebol que tem, que é só história não dá, tem que ter futebol também, o futebol que eles têm já apresentado no passado. A Portuguesa Santista enfrenta o Juventus neste domingo em Uricumoço a partir das 10 da manhã. A Santa Cecília TV transmite a partida ao vivo. Vamos falar agora de natação. A atleta da Unisanta, Ana Marcela Cunha, segue fazendo história no Mundial de Budapeste, na Hungria. A atleta conquistou a medalha de ouro na maratona aquática de 25 quilômetros e conseguiu um feito inédito. Nunca uma mulher havia sido tricampeã de uma mesma prova no Mundial de Maratona Aquática organizado pela Federação Internacional de Natação, a FINA. Antes, ela já havia vencido nos anos de 2011 e 2015. Para falar mais sobre esse assunto e a competição, nós recebemos agora a nossa comentarista, Catarina Ganzelli. Catarina, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Sensacional, um feito histórico, né, da Ana Marcela, tricampeã, uma mesma prova de maratona aquática da FINA, Catarina. Foi emocionante poder assistir a prova, principalmente por tudo que a Ana passou nos últimos meses, né? Era algo que ela mesmo ficava, ela almejava, ela se empenhou, se dedicou, sabe da capacidade dela. Mas para alguém que passou 45 dias de cama, recentemente, no final do ano... Ela teve uma cirurgia para remover o baço, foi isso, né? Exatamente. Foi uma volta por cima dela, você diria? Muito, muito grande. Além da Olimpíada, que ela não conseguiu o resultado no qual ela desejava, né, ficando em 10ª colocada. Teve essa cirurgia depois... Então, foi uma sequência, assim, né, de dúvidas, de angústia. Ela sempre seguiu muito confiante no trabalho, mas era muito cedo para a gente esperar um resultado tão expressivo assim. Bom, a Ana Marcela terminou a prova em 5 horas, 21 minutos e 58 segundos. É um bom tempo? Valeu para a vitória, ótimo, maravilhoso. Mas fazendo uma análise mais fria, é um bom tempo para a prova? Na maratona aquática, a gente tem uma grande dificuldade de falar qual tempo seria bom ou não, por conta que tem uma grande influência do meio ambiente. Então, na última edição, que ela também ganhou a prova em 2015, foram 5 horas e 13 minutos, se não me engano, 5 horas e 7 no Mundial de Barcelona em 2013, e na outra prova que ela ganhou em 2011, 5 horas e 29. Então, o tempo ele varia muito, algo que as mulheres fazem hoje, né, muito é entrar no pelotão masculino após eles ultrapassarem o pelotão feminino, porque a largada é dada 15 minutos antes para os homens. E como o trajeto é de 2,5 km, onde eles dão 10 voltas no percurso, as meninas, no meio da prova, o pelotão masculino passa e elas sabem que elas serão alcançadas. Então, elas se poupam muito porque sabem que vão ter a vantagem de conseguir a esteira do masculino. Então, nesse começo de prova, a gente pôde assistir. A líder do começo da prova era a Aurélie Miller, da França, alternando com a outra francesa. Em muitos momentos, ela nadava costas, ela olhava para o lado. Elas estavam num ritmo muito controlado, esperando os homens passar. É uma prova onde você se poupa muito. Então, se você for ver a média que elas fizeram a cada 100 metros de 1 minuto e 17 segundos, é uma média alta. Porém, elas tiveram uma prova muito negativa e a média do final de prova é excepcional. A própria Ana Marcela falou que se poupou, né, durante a prova, porque
ia resolver no final mesmo a prova, né? Ela era a mais experiente do pelotão de frente, inclusive do pódio ela era a única que já havia nadado essa distância, que já conhecia, que tinha uma intimidade com a dor que se sente no final de 25 quilômetros. Então ela contou muito com essa experiência. E ela já tinha disputado outras 2 provas antes, né? Exatamente, 3 na verdade, porque ela nadou a prova de equipes também. Ela foi bronze nas 2 provas individuais e nadou a prova de equipes que o Brasil ficou em 6º. Então ela nadou todas as provas da competição. Haja preparo, né, também, Catarina? Muito preparo e muita cabeça. Você disputa 3 provas, depois vai para 25 quilômetros ainda e ainda ganha a prova, quer dizer... A Ana se superou completamente, impressionou a todo mundo, e quando eu falo todo mundo, não são só os brasileiros, o público do exterior também. Ela saiu em diversas manchetes de jornais de outros países, não só da Hungria, mas de países da Europa que tem uma tradição, né, com a modalidade de maratona aquática. A Federação Internacional, a FINA, destacou ela em diversas notícias, diversas postagens, transmissões, sempre mencionando o nome da Ana Marcela, desde a primeira prova, onde ela ficou em terceiro nos 5 km. Quando ela conquistou hoje essa vitória, esse tricampeonato inédito, foi algo assim estupendo. Bom, terceira medalha dela no Mundial de Budapeste, somando aí os mundiais, 10 medalhas, é isso? 10 medalhas. Ela já é a maior medalhista do país em mundial atualmente? Já é. Atualmente, é a maior é a que tem o maior número de medalhas, né? A gente considera o César Cielo ainda um dos maiores por ter 6 medalhas, né? Sendo o maior número de ouros, né? Porque ela tem 3 ouros. O César Cielo detém 6, se eu não me engano, são 6 medalhas de ouro. E a Poliana Kimoto tem 6 medalhas no total, porém uma só de ouro, né? Na modalidade, em campeonatos mundiais. Mas a Ana hoje é a maior medalhista em mundiais dentre todas as modalidades olímpicas do Brasil. E tudo isso aos 25 anos, Catarina. Quer dizer, qual é a expectativa daqui para frente? Dela melhorar ainda mais? Ou de alguma maneira ter algum tipo de queda no rendimento? Nós temos uma referência dentro da casa Eu ia mesmo. falar isso, não sabia que você ia falar. A Poliana Kimoto, com 33 anos, conquistou a tão desejada medalha olímpica, que é inédita, que é o objetivo principal da Ana Marcela para os próximos anos. E lá ela vai estar com 28 anos. Hoje as melhores atletas da modalidade estão com 26, 27 anos, ou seja, é muito próximo, ela pode estar no ápice ainda lá, com certeza, ou até depois, não dá para prever. Ela é muito dedicada, né, Ana Marcela? Né? Extremamente dedicada. Qualquer pessoa que já teve contato com a rotina, com o dia a dia dela, vê o treinamento, tanto a rotina fora do treinamento, ela é muito dedicada, ela não é atleta só dentro da piscina. E ela sabe dosar, né, os momentos de distração, de lazer e conciliar isso com a vida de atleta, o que é muito gostoso. É algo que eu gosto muito de citar da Ana Marcela, é a participação da família. Eu acho magnífico ver a forma como a família dela interage com a carreira. O Mundial vai até quando agora, Catarina? Dia 30 de julho. Tem as provas de piscina ainda, Isso. Tem atletas da Unisanta, a gente vai continuar torcendo, obviamente, esperar para que venham mais medalhas, né? E aí qualquer coisa a gente vai voltar a conversar, porque a torcida é que realmente venham mais medalhas nesse Mundial. E depois, em agosto, já tem o Finkel também, né, Catarina? Exatamente. Agora, no Mundial de Budapeste, dia 24, começam as provas de piscina. E lá a gente vai ter Joana Maranhão representando a Unisanta, Thiago Simon, Leonardo de Deus, Guilherme Costas e Nicolas dos Santos. São 5 atletas. Né? 5 atletas da Unisanta. O Nicolas dos Santos já é campeão mundial de 50 borboleta, tem a melhor marca da temporada na prova. Ele que já está com uma idade muito avançada, vem surpreendendo a todos também. E mantém-se entre os melhores do mundo, sendo competitivo. Tem o objetivo de quebra de recorde mundial, né? Todos os atletas estão com objetivos muito grandiosos, assim, o que é bonito de ver, porque a Ana Marcela surpreendeu a todos. Ela fez algo que... E dá um incentivo isso também, né? Para a equipe toda, né? Para a equipe toda. Todos todo os mundo vai entrar ainda mais estão... focado ainda no objetivo de conquistar. Todos os atletas que estão em Budapeste acompanharam as conquistas da Ana e a gente vê mensagens, recados, postagens, é muito bonito. Hoje eu vi a Joana Maranhão postando diversas mensagens de carinho para Ana Marcela. Ela inspira todo mundo que está ao redor lá. Então, o time brasileiro, no geral, os 16 atletas que vão estar participando das provas de piscina entram muito motivados com essas conquistas da Ana. Contagia. A gente vai voltar a conversar, viu, Catarina? Sim. Tem assunto aqui para a gente continuar batendo papo aqui, mas vamos esperar os outros resultados e aí você volta e a gente faz um balanço geral aí também dessa competição, desse campeonato mundial. Obrigado, viu, Catarina? As férias da criançada estão acabando, mas ainda dá tempo de conferir as atrações que os shoppings da região prepararam para a garotada. Nós separamos 2 aqui na cidade. Acompanhe na reportagem de Jéssica Santos.
Avental, touca e eles viram verdadeiros mini-chefes. Com a mão na massa, decoram esses bolinhos com brigadeiro, caramelo e granulados. Ainda levam suas criações para casa. O que você achou de preparar o seu próprio bolinho? Achei muito legal. Você fez, você mesmo que decorou? Sim. Achou divertido? Sim. Eu gostei de colocar o caramelo e os enfeites. Foi divertido? Foi. A oficina acontece na praça central desse shopping em Santos e é para crianças até 10 anos de idade. Cada sessão dura 15 minutos. É importante, né? No mês de férias, as crianças em casa, não tem como ficar com eles dentro de casa. A gente tem que sair, procurar as atividades infantis, né? Como aqui no shopping, que é essa culinária infantil. Você achou interessante? Muito interessante. Eles estão adorando, estão preparando ali o alimento deles, um bolinho recheado, bem bacana. Se diverte, aprende, é criativo, né? Então eu gostei bastante. A oficina Mini Chefs é de graça e acontece até domingo, das 3 da tarde até as 9 da noite. A partir de segunda-feira, no mesmo horário, vai acontecer outra atividade no lugar. São brinquedos retrô, exatamente isso, do tempo da avó da gente, né? Então a gente vai trazer brincadeiras que os pais participavam quando eram criança, né? Então os filhos vão poder ver as brincadeiras que os pais tinham quando eram da idade deles. Esse outro shopping em Santos também preparou um mês de férias para lá de divertido. Aqui a brincadeira acontece em uma pista de patinação de gelo. Eles começam com um pouquinho de medo e aos poucos vão se soltando. Um tombo e outro sempre acontece, mas eles se divertem. Eu caí uma vez e é bem gelado. Mas é difícil de patinar ou é fácil? É um pouquinho difícil, mas quando você se acostuma, que tem 30 minutos para se acostumar, fica fácil. A pista tem 100 metros quadrados e são disponibilizados equipamentos de segurança. Monitores treinados auxiliam aqueles que nunca patinaram no gelo. Diferencial por ser no litoral, né? É uma coisa legal. Pelo menos ele está gostando, curtiu, está vindo pela segunda vez, já no meio das férias. Já pediu para vir mais vezes também. É uma ótima opção. Recomendo. A patinação no gelo acontece até o dia 31, de segunda a quinta-feira, pelo preço de R$ 15 a meia hora. A idade mínima permitida é 5 anos. Sexta, sábado e domingo, o valor aumenta para 25. O horário de funcionamento da pista é das 2 da tarde até as 10 da noite. Aos sábados, já fica aberta a partir do meio-dia. O Shopping Parque Balneário fica na Avenida Ana Costa, número 555, no Gonzaga. A oficina Mini Chefs é realizada no Shopping Praia Mar. O endereço é Rua Alexandre Martins, número 80, na Aparecida. E você fica agora com as atrações culturais desse fim de semana no quadro Divirta-se. Considerada a quinta cidade mais nerd do Brasil, Santos vai ter mais um evento sobre essa cultura. O Festival Geek começou hoje e vai até domingo. E quem se apresenta daqui a pouco às 9 é a Banda Marcial de Cubatão. Eles vão tocar algumas das mais consagradas trilhas de filmes e games na Frontaria Azulejada no centro. Toda a programação com workshops, games e exposições é gratuita e você confere lá no Santa Portal. Vou me dar um tempo. Da Banda Marcial de Cubatão, a gente vai para a dupla João Lucas e Marcelo, que se apresenta na New Village hoje. A casa abre a partir das 10 e as entradas estão a R$20. Tempo, te esperando aqui nesse sofá, eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Dos meus olhos amarelos eu que sei. Ainda hoje, também às 9 da noite, o cantor Silvino se apresenta no Teatro Guarani no show Nosso Amor, Nosso Canto. Ingressos a R$40. Eu vou pisar toda história que calaram. Nesse velho armário novo eu não vou entrar. No teatro tem o espetáculo Solidão com Ailton Graça. A peça é inspirada no livro 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques
serão 2 apresentações no Sesc em Santos. Hoje às 9 e amanhã às 8 da noite. Ingressos variam de R$ 6 a R$ 20. Eu sou Deus, Criador do Universo, Rei do Espaço e do Tempo. E para quem quer dar boas risadas, tem opção de humor neste final de semana. Miguel Falabella vai interpretar uma versão moderna de Deus. Com muita clareza, eu optei por surgir na forma do nosso queridíssimo Miguel Falabella. Serão 3 oportunidades de assistir ao espetáculo God. Hoje e amanhã às 9 e no domingo às 5h30 da tarde. Ingressos para a apresentação, que acontece no Coliseu, variam de R$ 30 a R$ 60. A única catástrofe conhecida no Brasil são os políticos. Lembrou, senhor? Brasília? Ai, valha-me eu, louvado seja eu me guarde, eu me crio, eu me conserve. Aquela gente que eu criei quando eu estava de óculos escuros. Eu sou libriano. E o pessoal fala que todo o pessoal de Libra é confusa, tem dúvidas. Eu não sei. Se 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais, 4 é garantia de risada quando falamos desses caras aí. Oscar Filho, Thiago Carvalho, Guto Andrade e Gustavo Pompiani apresentam o projeto Companhia do Stand-Up amanhã às 7 da noite no Teatro Procópio Ferreira. Ingressos a R$ 50. Por que Jesus é conhecido como Senhor se ele morreu só com 33 anos? A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá. Tchau.